Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Sejamos obedientes, que, como comenta nosso Pai São Bento, a obediência sem demora é o primeiro grau da humildade. Sejamos obedientes e tenhamos todos os graus da humildade, como escreve São Bento. Saibamos subir os degraus dos graus da humildade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, tenhamos fé, sejamos fortes na fé, creiamos, estejamos perseverando com força, com fé, cada vez mais, perseverando cada vez mais para ver os mistérios do reino do céu. Jesus falando em parábolas. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação. É uma comparação para todos entenderem. Jesus faz uma comparação indireta para todos entenderem os mistérios do reino dos céus. Será que nós estamos compreendendo os mistérios do reino dos céus? Sejamos perseverantes, que Jesus fala ao povo em parábolas, para todos compreender os mistérios do reino dos céus. Que o reino dos céus está ali, está aqui. O reino dos céus está em nosso coração. Que todos os seres humanos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. E que todos compreendam os mistérios do reino dos céus, que todos estejam no reino de Deus, perseverando, vivendo de esperança em esperança.
Quem persevera, quem tem fé, recebe mais ainda. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor está nos dizendo: pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. É quem persevera, meus irmãos e minhas irmãs. Quem persevera compreende os mistérios do reino dos céus. Mas quem não persevera não consegue entender nada. Quem não busca compreender os mistérios do reino dos céus não consegue entender nada, não consegue ter conhecimento. Por isso que está escrito nesta metáfora: mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Por quê? Porque não persevera para conhecer os mistérios do reino dos céus. Se não perseverar para compreender, não vai conseguir compreender mesmo. Essa é a lógica, meus irmãos e minhas irmãs. Quem já tem conhecimento e persevera no conhecimento, na sabedoria, para ter a sabedoria de Deus, é dada em abundância, vai tendo mais conhecimentos. Mas quem não persevera, não consegue compreender. Que todos se convertam e perseverem para compreender os mistérios do reino dos céus e estejam no reino de Deus. Que todos compreendam, escutem a palavra de Deus, estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, as pessoas em nossa sociedade, poucas pessoas, bem sabemos, vivem em grupos, em comunidades, mas não perseveram para ter mais conhecimentos. A lógica é perseverar, é pedir os dons do Espírito do Senhor nosso Deus para compreender, para estar com a sabedoria de Deus. E Jesus cita a passagem do profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender. Por que, meus irmãos e minhas irmãs? Havereis de ouvir sem nada entender. Estar ouvindo, mas tem que perseverar para compreender. Havereis de olhar sem nada ver. Tem que olhar e ter fé e perseverar para compreender. Ouvir com fé, com esperança, viver de esperança em esperança e se converter. Se converter, se renovar e estar na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E Jesus cita a passagem da profecia do profeta Isaías, para todos perseverarem, que quem não persevera, ouve e não compreenda, vê e não enxerga. É ouvir com vontade, com fé, com esperança, com amor. É olhar com fé e entender e ter os conhecimentos, como comenta nosso pai São Bento, da eleição do abade, que é o superior da comunidade. Aquele que seja eleito, que conheça as coisas novas e antigas. E todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, todos os seres humanos em toda a sociedade, precisa conhecer as coisas novas e antigas, conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso que Jesus falava em parábolas, para todas as pessoas conhecerem os mistérios do reino dos céus. Quem ouve com vontade, persevera, é feliz. Quem vive de esperança em esperança, encontra a felicidade. E continuando na boa notícia, meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós vimos essas duas perícopes, que foi o Evangelho de ontem, na festa de São Joaquim e Santana.
Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Quem persevera, quem está no reino de Deus, vive a felicidade e vê coisas maravilhosas, e tudo é renovado. E na última metáfora, na última perícope, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus argumenta que muitos profetas e justos desejam ver o que vedes, o que nós estamos vendo e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram, ver a renovação, que Cristo Senhor veio renovar todo o mundo, é a nova aliança. Ouvir é a mensagem do reino de Deus que Jesus anuncia. Quem persevera e vê com fé e ouve o Evangelho e está com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, vive a felicidade. Que todos os seres humanos tenham fé, perseverem e progridam sempre mais e mais a Deus, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e que tudo seja renovado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança. Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de todos os seres humanos, para que todos os seres humanos sejam prudentes, perseverem, estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, se santifiquem, progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. És tu, quando
Vai apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei